Mi nombre es Alejandro Morales y antes del accidente, volaba. No metafóricamente, realmente volaba. En las barras asimétricas, en los anillos, en el suelo. Mi cuerpo desafiaba la gravedad con una facilidad que se sentía natural, como si hubiera nacido para eso. A los 23 años, era considerado una de las mayores promesas de la gimnasia artística española. Mi entrenador, don Carlos, solía decir que tenía oro en los músculos y fuego en el corazón. Era un martes ordinario en Barcelona. El sol de marzo entraba por las altas ventanas del Gimnasio Nacional. El olor a magnesio flotaba en el aire, ese polvo blanco que cubría mis manos y me daba seguridad. Estaba preparando mi rutina para el Campeonato de Europa que tendría lugar en 6 semanas. Todo estaba perfecto. Mi forma física estaba en su apogeo, mi concentración afilada como una cuchilla. Alejandro, vamos a trabajar el Kovacs hoy, dijo don Carlos, ajustando las gafas en la nariz aguileña. El Kovacs fue mi movimiento favorito en la barra fija, un salto mortal hacia atrás sobre la barra, soltándola por completo antes de agarrarla nuevamente. Era peligroso, explosivo, y yo lo llevaba con una precisión de casi el ejército. Me fui a la barra, con la confianza de saber quién se había hecho eso una y mil veces. Yo empecé en el balance, la sensación de que el ritmo es perfecto, y la tensión exacta de los músculos. 1, 2, 3 golpes. En la habitación, solté y de la barra, y me eché hacia atrás, girando en el aire. El mundo se ha convertido en un borrón de luces y colores. Así que algo ha ido mal. No sé si se trata de un milésimo de un segundo de vacilación, de un cálculo incorrecto de la velocidad de rotación, o, simplemente, el destino intervino. Pero cuando me extendió la mano para agarrarse a la barra de nuevo, se encontró que solo en el vacío. Mi cuerpo siguió girando, descontrolado, y luego vino el impacto. El sonido fue terrible. Un chasquido seco, como una rama que se rompe. Sentí un estallido de dolor en la columna vertebral, tan intenso que por un momento el mundo se volvió blanco. Me caí en el colchón de seguridad, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de mí se había roto irreparablemente. Oí gritos a mi alrededor. Vi el rostro de don Carlos acercándose, pálido como el papel. Intenté mover las piernas, pero no respondieron. Lo intenté de nuevo. Nada. Un frío glacial subió por mi pecho, no por la lesión, sino por el puro terror de comprender lo que había sucedido. No puedo sentir mis piernas, murmuré, y esas palabras salieron como una sentencia de muerte. Las siguientes horas fueron una pesadilla fragmentada. La ambulancia, las sirenas, los médicos hablando en términos técnicos que no entendía completamente pero cuyo significado era claro. Fractura de vértebra T12, lesión de la médula espinal, parálisis. Las palabras caían sobre mí como piedras. En el hospital, después de la cirugía de emergencia, me desperté en una habitación blanca y estéril. Mi madre estaba sentada al lado de la cama, con los ojos rojos e hinchados. Mi padre estaba en la ventana, de espaldas, con los hombros tensos. Cuando me vieron despertar, intentaron sonreír, pero sus sonrisas eran máscaras frágiles sobre una profunda desesperación. Alejandro, mi madre me tomó de la mano, apretándola con fuerza. Estarás bien. Los médicos dijeron que nunca volveré a caminar, completé, mi voz saliendo más amarga de lo que pretendía. Pueden decir la verdad. Escuché lo que dijeron antes de la cirugía. El silencio que siguió confirmó mis peores temores. Doctor Ramírez, el neurocirujano, entró poco después. Era un hombre de mediana edad con ojos amables pero honestos. No trató de darme falsas esperanzas. La lesión fue grave, Alejandro. Pudimos estabilizar su columna vertebral, pero el daño a la médula espinal es permanente. Tiene lo que llamamos paraplegia completa debajo de la línea de la lesión. Esto significa que no hay movimiento ni sensación en las piernas. ¿Y en cuanto a volver a caminar? Pregunté, ya sabiendo la respuesta pero necesitando escuchar. As chances son extremadamente baixas. Menos de 5%. Sería irresponsable da minha parte dar esperanzas falsas. Cada palabra era uma punalada. Minha carreira, minha identidade, meus sonos, tudo desaparecendo en un único momento de erro. Eu era un atleta.
Meu corpo era minha ferramenta, meu instrumento, minha razão de existir. E agora, metade dele estava morto. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, chorei pela primeira vez desde que era criança. Chorei por tudo que havia perdido, por todos os saltos que nunca daria novamente, por todas as medalhas que nunca conquistaria. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta arder e meus olhos ficarem inchados. Mas no fundo da escuridão, uma pequena voz teimosa sussurrava: "Você ainda está vivo." Isso tem que significar alguma coisa. Os primeiros meses foram um inferno. Não há outra palavra para descrever. A reabilitação física era dolorosa e frustrante. Aprender a sentar, a se equilibrar, a transferir para a cadeira de rodas coisas que antes eu fazia sem pensar agora exigia-me esforço consciente e me deixava-me exausto. Mas a dor física não era nada comparada à dor psicológica. Eu estava em luto. Luto por mim mesmo, pela pessoa que eu havia sido. Olhava para fotos minhas competindo, voando pelo ar, músculos definidos, expressão de pura confiança e não reconhecia aquele homem. Ele estava morto, e em seu lugar havia apenas uma casca quebrada. Parei de responder mensagens. Meus colegas de equipe tentavam me visitar, mas eu inventava desculpas. Não suportava ver a pena em seus olhos, ou pior, o alívio de que não havia sido com eles. Don Carlos vinha toda semana, mas nossas conversas eram tensas e desconfortáveis. O que um treinador de ginástica tinha a dizer para um ginasta que nunca mais competiria? Alejandro, você precisa comer minha meia-dúzia todos os dias, empurrando pratos de comida que eu mal tocava. Eu havia perdido 10 quilos. Não havia sentido em me alimentar, em me exercitar, em fazer qualquer coisa. O psicólogo do hospital, Dr. Mendes, tentava me fazer falar sobre aceitação e nova normalidade. Eu o ouvia em silêncio, sem realmente processar suas palavras. Como eu poderia aceitar isso? Como poderia considerar isso normal? A raiva que você sente é válida, ele dizia, sua voz calma e medida. Você tem direito de estar furioso como mundo, como destino, com seu próprio corpo. Mas em algum momento, você terá que decidir o que fazer com essa raiva. Ela pode destruí-lo ou transformá-lo. Eu escolhi a destruição, pelo menos no começo. Afastei todos que tentavam se aproximar. Brigava com meus pais por motivos insignificantes. Passava horas olhando para o teto, me perguntando se valia a pena continuar. Houve uma noite, cerca de 3 meses a pé com acento agudo esse o acidente, em que cheguei ao fundo do poço. Era madrugada, e eu estava sozinho no apartamento adaptado que meus pais haviam alugado perto do hospital. Olhei para o frasco de analgésicos na mesa de cabeceira e pensei em como seria fácil acabar com aquela dor de uma vez. Peguei o frasco, abri a tampa. As pílulas brancas me encaravam, prometendo alívio, paz, fim. Minha mão tremia. Então meu celular tocou. Era uma mensagem de Sofia, minha irmã mais nova. Ela tinha 16 anos e sempre me idolatrou. A mensagem dizia: "Hermano, sei que está difícil, mas você é meu herói. Sempre foi. Te amo." Algo se quebrou dentro de mim. Não a paralisia, não minha carreira, mas a casca dura de autopiedade que eu havia construído. Comecei a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alguém que ainda tinha razões para viver, mesmo que não conseguis vê-las claramente ainda. Guardei o frasco de volta na gaveta. Liguei para Sofia e conversamos por horas. Ela me contou sobre a escola, sobre seus problemas insignificantes que de repente pareciam maravilhosamente normais. Me fez rir pela primeira vez em meses ao imitar nosso pai roncando. Quando desliguei, algo havia mudado. Não era esperança, ainda não. Era mais como uma recusa em desistir. Uma teimosia, talvez. A mesma teimosia que me fizera treinar 8 horas por dia quando criança, que me fizera levantar depois de cada queda, cada fracasso. No dia seguinte, acordei com um pensamento claro: eu não sei quem eu sou agora. Mas vou descobrir. A mudança não foi dramática ou súbita. Foi gradual, como o amanhecer que clareia o céu aos poucos. Comecei pequeno. Aceitei as visitas, respondi mensagens, me forcei a comer direito.
Cada pequena ação era uma declaração de guerra contra a depressão que tentava me engolir. Dr. Mendes notou a diferença. Você está diferente, ele diz durante uma sessão. O que mudo? Eu percebi que posso escolher morrer lentamente de autopiedade, ou posso escolher viver, mesmo que não saiba ainda como é essa vida, respondi. Ainda não sei que meu sou uma ginástica. Mas quero descobrir. Ele sorriu, sorriso genuíno de aprovação. Esse é o primeiro passo real. A aceitação não significa gostar do que aconteceu. Significa reconhecer a realidade e decidir seguir em frente de qualquer maneira. Voltei à fisioterapia com uma intensidade renovada. Minha fisioterapeuta, Carmen, era uma mulher dura mas justa que não aceitava desculpas. Você pode ter perdido as pernas, mas ainda tem braços que fariam inveja a muitos atletas, ela diz. Vamos trabalhar isso. E trabalhamos. Exercícios para fortalecer o core, os braços, a parte superior do corpo. Era doloroso e exaustivo, mas era familiar. Eu sabia como treinar, como empurrar meu corpo a LE com acento agudo M2 limites. Esse O com acento agudo que agora os limites serão diferentes. Uma tarde, Don Carlos apareceu no centro de reabilitação. Fazia semanas que não o via. Vim propor algo, ele diz, sem rodeios. Era do jeito dele, direto ao ponto. Você conhece a ginástica paralímpica? Eu conhecia vagamente. Havia visto algumas competições na TV, mas nunca prestara muita atenção. Não é a mesma coisa que a ginástica olímpica, ele continuou. Mas ainda é ginástica. Ainda é sobre força, técnica, graça. E você ainda tem tudo isso, Alejandro. Esse O com acento agudo precisa adaptá-lo. Minha primeira reação foi raiva. Você acha que eu quero ser um atleta paralímpico? Uma versão inferior do que eu era? Don Carlos não se abalou. Inferior? Ele repetiu, sua voz ganhando uma dureza que raramente mostrava. Alejandro, eu treinei atletas por 30 anos. Alguns dos atletas paralímpicos que conheci têm mais coragem, mais determinação e mais habilidade pura do que muitos olímpicos. Não é inferior. É diferente. E talvez seja exatamente o que você precisa. Suas palavras ficarão comigo. Passei dias pesquisando sobre ginástica paralímpica, assistindo a vídeos, lendo sobre atletas. Vi um homem sem pernas fazer movimentos nas argolas que desafiavam a física. Vi uma mulher em cadeira de rodas executar uma coreografia não solo que era pura poesia. Não era inferior. Era diferente, mas não menos impressionante. Liguei para Don Carlos. Estou dentro, diz simplesmente. O sorriso em sua voz era audível. Ótimo. Comecamos segunda-feira. Voltar ao ginásio foi surreal. O cheiro de magnesio, o som dos pés descalços no tatame, as vozes dos treinadores, tudo era dolorosamente familiar e ao mesmo tempo completamente estranho. Eu estava de volta, mas não como antes. Nunca como antes. Don Carlos havia preparado um programa adaptado. Comecamos com exercícios básicos de força e flexibilidade. Mesmo algo simples como um apoio de mãos era diferente, agora eu tinha que confiar apenas na força dos braços e do core, sem o contrapeso das pernas. Esqueça tudo o que você sabia sobre equilíbrio, Don Carlos instruía. Seu centro de gravidade mudou. Você precisa reaprender tudo do zero. Era frustrante. Eu, que havia dominado movimentos complexos, estava lutando como básico. Caía constantemente, meus músculos tremiam de esforço. Havia momentos em que queria desistir, gritar, quebrar algo. Mas havia também, com acento agudo M, momentos de triunfo. A primeira vez que consegui manter um apoio de mãos por 30 segundos. A primeira vez que executei uma rotação completa usando apenas os braços. Eram vitórias pequenas, mas vitórias mesmo assim. Conheci outros atletas paralímpicos no ginásio. Miguel, um homem que havia perdido uma perna em um acidente de moto e agora competia no salto sobre o cavalo. Helena, que tinha paralisia cerebral mas movia-se como uma graça surpreendente nas barras assimétricas adaptadas. Cada um tinha sua história de perda e reconstrução. O truque é não comparar quem você é agora com quem você era antes, Miguel me disse um dia, enquanto descansávamos entre as séries. Não é uma competição com seu antigo eu. É uma jornada completamente nova.
Suas palabras facían sentido, mas ainda era difícil não olhar para as barras paralelas e lembrar de como eu costumava voar entre elas. Difícil não sentir aquela pontada de perda. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Comecei a sentir prazer no movimento novamente. Não era o mesmo prazer de antes, mas era genuíno. Quando executava um movimento difícil, quando sentia meus músculos trabalhando em harmonia, quando superava um desafio nesses momentos, eu me sentia vivo. Don Carlos intensificou os treinos. Comecamos a trabalhar em rotinas específicas para competições paralímpicas. As regras eram diferentes, os aparelhos eram adaptados, mas a essência era a mesma: demonstrar força, controle, artístico. Você tem uma vantagem, Don Carlos disse um dia. Você já tem a técnica, a disciplina, a mentalidade de um atleta de elite. Agora esse O com acento agudo precisa aplicá-las de forma diferente. 6 meses a PO com acento agudo S começar o treinamento. Don Carlos me inscreveu em uma competição regional. Era pequena, nada comparado aos campeonatos em que eu costumava competir, mas meu coração acelerou da mesma forma. No dia da competição, sentei na cadeira de rodas esperando minha vez, e as belas sensações voltarão. O nervosismo, a adrenalina, a concentração afiada. Eu havia esquecido como era bom sentir isso. Quando chegou minha vez, empurrei até o aparelho barras paralelas adaptadas. Posicionei-me, respirei fundo. O silêncio no ginásio era absoluto. Então comecei. Impulsionei meu corpo para cima, apoiando-me nas mãos. Movi-me pelas barras, executando cada movimento com precisão. Um balanço, uma rotação, um giro. Não era perfeito, longe disso. Mas era meu. Era real. Era possível. Quando terminei, o ginásio explodiu em aplausos. Não ganhei a competição, fiquei em quarto lugar, mas quando recebi meu certificado de participação, senti um orgulho que não sentia há muito tempo. Naquela noite, liguei para Sofia. Eu competi o G10, sem conseguir esconder o sorriso na voz. E como foi? Ela perguntou, animada. Foi incrível, hermana. Eu voei novamente. Os meses seguintes foram de progresso constante. Ganhei massa muscular, melhorei minha técnica, aprendi a trabalhar com as limitações do meu corpo em vez de lutar contra elas. Comecei a competir regularmente, e com cada competição, ganhava mais confiança. Mas o maior desafio não estava no ginásio. Estava na vida cotidiana. Aprender a navegar o mundo em uma cadeira de rodas era uma batalha constante. Calcadas em rampa, olhares de pena, pessoas que falavam comigo como se eu fosse uma criança. Cada dia trazia novos obstáculos, novas frustrações. Uma tarde, estava em um café com Miguel quando uma mulher se aproximou. Sem me perguntar, começou a empurrar minha cadeira em direção à porta, presumindo que eu precisava de ajuda. Eu posso sozinho, disse, tentando manter a voz calma. Ah, mas eu esse O com acento agudo quero ajudar, ela insistiu, com um sorriso condescendente. Miguel interveio. Ele diz que não precisa. Por favor, respeite isso. A mulher saiu ofendida, murmurando sobre ingratidão. Quando ela se foi, Miguel riu. Você vai ter que se acostumar com isso. Algumas pessoas não conseguem ver a LE com acento agudo M da cadeira. Como você lida com isso? Perguntei. Eu educo quando posso, ignoro quando não vale a pena, e mantenho meu foco no que realmente importa, ele respondeu. No fim, a opinião dos outros não define quem você é. Você define quem você é. Suas palavras ecoarão em mim. Eu estava deixando a cadeira me definir? Ou estava me definindo apesar da cadeira? Decidi que era hora de fazer mais. Comecei a visitar hospitais, conversando com pessoas que haviam sofrido lesões medulares recentes. Via em seus olhos o mesmo desespero que eu havia sentido, o mesmo questionamento sobre se a vida ainda valia a pena. Eu não vou mentir e dizer que é fácil, eu disse a eles. Não é. Há dias em que eu ainda acordo e esqueço por um segundo, e então a realidade bate como um caminhão. Mas também é com acento agudo M, há dias em que eu conquisto algo que achava impossível, dias em que eu rio até minha barriga doer, dias em que eu me sinto completamente vivo. A vida não acabou. Ela apenas mudou.
Ver a esperança renacer nos olhos deles era gratificante de uma forma que medalas nunca foram. Percebi que talvez meu propósito não fosse apenas competir, mas inspirar. Mostrar que a resiliência não é apenas sobreviver, mas prosperar a pesar das adversidades. Don Carlos me inscreveu no Campeonato Nacional Paralímpico. Era em Barcelona, no mesmo ginásio onde eu havia me acidentado. Quando soube, senti nó no estômago. Eu não sei se consigo voltar lá, admiti a ele. É exatamente por isso que você deve ir, ele respondeu. Você precisa enfrentar aquele lugar, transformá-lo de local de trauma em local de triunfo. É a única forma de realmente superar. Ele estava certo, é claro. No dia da competição, quando entrei naquele ginásio, as memorias vieram como uma enxurrada. Via o lugar onde havia caído, via o eco daquele estalo terrível. Meu coração acelerou, minhas mãos ficaram úmidas. Mas então olhei ao redor. Vi centenas de atletas, cada com sua própria história de superação. Vi a torcida, vi minha família na arquibancada, meus pais, Sofia, até amigos que não via há meses. Todos ali por mim. Não era mais o lugar onde minha vida havia acabado. Era o lugar onde minha nova vida iria se consolidar. Competi com tudo que tinha. Cada movimento era uma declaração. Eu sobrevivi, eu superei. Eu sou mais do que minha lesão. Quando terminei minha rotina, o ginásio explodiu em aplausos. Havia lágrimas nos meus olhos, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de vitória. Ganhei a medalha de bronze. Quando a colocaram em meu pescoço, olhei para Don Carlos. Ele estava chorando, sem nem tentar esconder. Orgulhoso de você, mijo, ele diz, sua voz embargada. Mas a medalha não era o milagre. O milagre era estar ali, vivo, competindo, feliz. O milagre era ter descoberto que eu era mais do que atleta, mais do que corpo que funcionava perfeitamente. O milagre era a resiliência, a capacidade de reconstruir quando tudo parecia destruído. Hoje, 2 anos após com acento agudo esse o acidente, minha vida é completamente diferente do que eu imaginava. Treino 6 dias por semana, compito regularmente, e me tornei uma voz na comunidade paralímpica. Dou palestras em escolas, falo sobre resiliência, superação, redefinição. Ainda há dias difíceis. Dias em que acordo com dor, dias em que a frustração me consome, dias em que vejo alguém correndo na praia e sinto aquela pontada de perda. Não vou romantizar isso, a deficiência é difícil, e qualquer que diga o contrário está mentindo. Mas também com acento agudo há dias extraordinários. Dias em que bato meu próprio recorde. Dias em que recebo uma mensagem de alguém dizendo que minha história os inspirou a continuar. Dias em que simplesmente me sinto grato por estar vivo. Aprendi que força não é nunca cair. Força é cair e escolher se levantar, mesmo quando parece impossível. Resiliência não é nunca quebrar. Resiliência é quebrar em 1000 pedaços e encontrar uma forma de se reconstruir, mesmo que a nova versão seja diferente da original. Minha irmã Sofia está na faculdade agora, estudando fisioterapia. Ela diz que eu a inspirei, mas a verdade é que ela me salvou naquela noite escura como uma simples mensagem. Às vezes, o milagre vem nas pequenas coisas, texto, uma palavra gentil, momento de conexão. Don Carlos ainda é meu treinador. Estamos preparando para os Jogos Paralímpicos do próximo ano. É sono que eu nunca imaginei ter, mas agora é meu objetivo mais importante. E quando estou nas barras, quando sinto meus músculos trabalhando, quando executo movimento difícil e aterrizo com precisão, eu ainda vou. Não da mesma forma que antes, mas vou mesmo assim. As pessoas perguntam se eu me considero milagre por ter sobrevivido, por ter me recuperado emocionalmente, por ter voltado ao esporte. Mas o verdadeiro milagre não foi a sobrevivência. Foi a transformação. O milagre foi descobrir que eu não era apenas ginasta. Eu era Alejandro Morales, irmão, filho, amigo, lutador, sobrevivente, inspirador. A ginástica era parte de mim, não a totalidade de mim. O milagre foi aprender que quando uma porta se fecha violentamente, às vezes não é sobre encontrar outra porta. Às vezes é sobre construir uma inteiramente nova, com suas próprias mãos,
com seu próprio suor, com sua própria determinação inabalável. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais uma casca quebrada. Vejo um homem que enfrenta o pior dia de sua vida e escolho transformá-lo no primeiro dia de uma nova jornada. Vejo alguém que aprendeu que a vida não é sobre evitar a queda, mas sobre o que você faz depois dela. E quando fecho os olhos e respiro fundo antes de uma competição, sinto aquela mesma adrenalina, aquele mesmo fogo. Porque no fundo, onde realmente importa, eu ainda sou aquele menino que aprendeu a voar. Esse é o com acento agudo que agora vou com asas diferentes. E talvez, apenas talvez, essas novas asas sejam ainda mais fortes do que as antigas. Este é o meu milagre. Não foi instantâneo, não foi fácil, e definitivamente não foi o que eu esperava. Mas foi real, foi meu, e foi mais poderoso do que qualquer movimento de ginástica que já executei. Porque o verdadeiro milagre não é nunca cair. É encontrar a força para se levantar, uma e outra vez, até que você perceba que a queda fazia parte do voo o tempo todo.